Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, feliz demais. Que domingo feliz, hein? Celebração, vitória do Corinthians, imprescindível para a sequência do Brasileirão e muito mais. Sejam todos bem-vindos, deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos, ative o sininho e clique no botão hypar. Assim você atribui pontos ao vídeo e ele chega a mais corintianos como nós. Bora lá saber as últimas? Antes, alô da fiel de hoje. Júlio Ferreira, lá da Zona Norte de São Paulo, o JC Santos, de Joinville, Santa Catarina, Vanderleia Pires, do Ipiranga, o Jobel Mateu, também o Lucélio Araújo, lá do Sertão Central de Parnamirim, no Pernambuco, o Paulo Pereira, lá no Paraguai, curtindo aqui o nosso trabalho, obrigada. Também o Claudir Toledo de Amparo, Mário Souza de Guarulhos, Nelson Laviane de Adamantina e o João Silvério, em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Um abraço carinhoso para vocês, obrigada pela companhia. Agora sim, vamos saber as informações e notícias. A respeito às brabas, né? Foi um sábado, assim, muito bom para o Corinthians, uma bela vitória e o hexa das brabas. Mas não pense que foi fácil não, viu? Foi uma vitória que a torcida realmente, né, ficou ali com o coração na mão, até porque o jogo terminou empatado 0-0 e a disputa foi decidida nos pênaltis. 5-3 para o Corinthians. Vitória sobre o Deportivo Cali da Colômbia. Esse troféu teve um gosto muito especial, né? Afinal, o Corinthians no feminino retoma a hegemonia na América do Sul e conquista, né, 6 campeonatos numa competição muito difícil, que é a Libertadores da modalidade, e com a premiação inédita, né, cerca de 10 milhões e 800 mil reais vão para os cofres do Corinthians. Além disso, o título garantiu a equipe feminina do Corinthians na primeira edição da Copa das Campeãs da FIFA, que é o primeiro torneio mundial de clubes organizado pela entidade máxima de futebol. Bom, fica aqui todo o nosso respeito e os parabéns às brabas, conquistando nesse sábado o 6º campeonato, a 6ª taça da Libertadores feminina. Vai, Corinthians! E mais! E agora vamos falar do masculino, né? Corinthians viveu na noite desse sábado, um jogo bem diferente daquele disputado contra o Santos. Corinthians entrou melhor, teve mais volume de jogo, em que pese muita chance desperdiçada. O Corinthians perdeu um caminhão de gols e o Yuri Alberto voltou a desperdiçar várias chances, algumas delas de forma clara, mas valeu pela vitória, né? Alívio para o corintiano, 1-0 diante do Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Gol marcado por Maicon, que também desperdiçou várias chances. Corinthians foi a campo com seus melhores jogadores, em que pese não estarem ainda na plenitude da sua forma física e técnica em decorrência de lesões. Rodrigo Garro jogou bem, mas ainda não está a 100%. Memphis iniciou jogando, em alguns momentos perdeu a paciência com os companheiros por ter aí desperdiçado gols ou por ter tentado uma jogada e não passe para ele. Em algumas oportunidades ele estava sozinho na grande área, se irritou, enfim, pelo menos jogou, né? Em destaque também o belo gol do Maicon, marcado de fora da área, com a perna esquerda, um petardo que entrou no canto do goleiro do Atlético Mineiro. Final de jogo, Corinthians 1, Atlético 0. Salvo engano, o Corinthians terminou a partida com 75% de posse de bola. Teve muita dificuldade aí na criação em alguns momentos, né? Mas valeu pela vitória, como eu disse para vocês. No final da partida, em entrevista coletiva, Dorival Júnior exaltou, né, o trio considerado o titular absoluto do Corinthians, com Yuri, Garro e Memphis. Ressaltou a importância desses jogadores, mas tem, vários atletas ainda lesionados e entregues ao departamento médico. Sobre isso ele falou, abre aspas, foi a primeira vez dentro do campeonato, depois de 22 ou 23 partidas que estou aqui. Ainda falta o Carrijo, o próprio Martínez e o André. Temos dificuldades e muito pouco se fala sobre isso. Fomos buscar jogadores da base que ninguém acreditava. Aos poucos, os garotos vêm nos dando uma resposta. Sobre o Memphis, voltou, fez uma viagem muito longa. Na viagem anterior havia sofrido uma lesão em razão da viagem e da partida. Fizemos um trabalho com ele. Não tinha como ter iniciado contra o Santos. O próprio Garro, tínhamos o planejamento de 60 minutos. Ficou um bom tempo afastado.
Nesses próximos 15 dias, vamos buscar uma melhor condição aos atletas. A partir daí, acelerar o processo. Acredito que precisamos encontrar uma regularidade e uma identidade nossa para que possamos ir a campo com a consciência daquilo que estamos planejando. Fizemos muitos jogos com qualidade, equilíbrio e posse de bola, mas em algumas delas a gente acaba sucumbindo à condição imposta pelo adversário. É um desafio que estamos enfrentando, afirmou o Dorival. E o Dorival Júnior sempre comedido nos seus comentários, até eu fiquei assustada, com a declaração dele sobre a interferência política que atrapalha o Corinthians. Abre aspas. Se você quiser até fazer outra pergunta, te deixa à vontade. Muito difícil ficar falando sobre política. Eu já me posicionei lá atrás que não é saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o dia a dia. É natural que ela tenha uma interferência de uma maneira ou de outra. Ela vai envolver de uma outra forma direto o elenco, clube, jogadores e funcionários. É uma situação que tem que ser resolvida e torcemos pelas melhores soluções, que a política seja cada vez menos evidente no dia a dia de todos os clubes, porque não é saudável, declarou Dorival. Bom, Dorival Júnior também falou sobre a participação do Hugo Souza servindo a seleção brasileira, E o treinador do Corinthians saiu em defesa do seu goleiro. Abre aspas. No país, as pessoas sempre procuram um mártir para qualquer situação. Qualquer derrota que aconteça, as pessoas não valorizam a equipe adversária e procuram sempre alguém para jogar culpas. Isso, para mim, não tem fundamento nenhum. É um jogador que tem a nossa confiança e vinha em uma regularidade muito grande, mereceu a convocação. Acredito que não por um erro como esse vai deixar de frequentar uma lista de prováveis 5 ou 6 goleiros da seleção brasileira. É um garoto que tem muitas qualidades e tem mostrado isso defendendo o nosso clube. Torço para que ele continue se recuperando, mantendo a mesma postura. Ele vinha em uma crescente muito boa, e isso não é motivo que passe a preocupá-lo em relação a uma possível convocação futura. Ele tem que continuar com a cabeça no lugar, com tranquilidade e equilíbrio, buscando sua melhor condição, afirmou Dorival. Sobre a questão da seleção, Hugo Souza também deu entrevista coletiva e falou que se ele pega, é um milagre. Abre aspas. Se eu pego, era milagre. Como não peguei, sou criticado. Sou criticado até quando pego o pênalti. Imagina quando tomo gol. Tomei um gol a 2 metros e está todo mundo falando que falhei. Criou-se uma narrativa muito forte de que eu só estava sendo convocado para a seleção para pegar pênalti. Fiquei muito feliz quando o Ancelotti falou porque não adianta eu falar. O Mister falou, não, o Hugo não é convocado porque ele pega pênalti, é convocado porque é bom goleiro, afirmou o jogador. Um outro assunto abordado, sobre a permanência ou não do Maicon. O contrato do Maicon com o Corinthians, vai até dezembro desse ano e ele não sabe se irá permanecer. Sobre esse assunto, o próprio Maicon declarou, abre aspas. A minha vontade é terminar o ano bem. A gente sabe de muitas coisas que tem que acontecer. Ventilam-se muitas coisas no clube e para permanecer, tenho que saber como ficará o clube no ano que vem. Esse ano foi um ano muito turbulento, principalmente na política. Isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Claro que não influencia em campo, mas nos incomoda porque toda hora tem notícia do Corinthians. É uma coisa que temos que nos juntar com a torcida, os jogadores e comissão para que a gente possa fazer um final de temporada importante, afirmou o Maicon. E olha só, Vitinho evolui bem e pode retornar ao Corinthians ainda esse ano. Pessoal, o Vitinho, foi a única contratação do Corinthians nesta última janela de transferências. Infelizmente teve uma lesão grave. Está atualmente no departamento médico, mas tem evoluído e pode ser liberada em breve para iniciar a transição para o campo. O departamento médico do Corinthians, entretanto, não informou a previsão de retorno, mas havia expectativa de o atacante de que ele tivesse condições de voltar a campo no mês de dezembro ou até mesmo na próxima temporada. No entanto, a recuperação tem surpreendido positivamente o departamento médico e ele deve estar à disposição pelo menos para iniciar a transição física em breve. Pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, mais uma vez o embate entre Corinthians e Cuiabá, viu? O presidente do Cuiabá afirmou que o Corinthians atrasou a parcela, relativa à negociação promovida pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas e como não pagou no prazo estabelecido, que foi a última sexta-feira, o clube mato-grossense alega que pedirá junto à FIFA o transfer ban, que é a proibição de registrar novos jogadores de forma imediata pelo descumprimento do contrato. Bom, o Corinthians afirmou oficialmente que após o fim do prazo legal ainda tem mais 5 dias corridos para aprová-lo nos autos, ou seja, para fazer o depósito e mandar o comprovante ao judiciário. O clube afirma que o pagamento deve ser realizado até a próxima quarta-feira, dia 22 de outubro.
Bom, segundo o GE, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, ele afirmou que comunicará na próxima segunda-feira o não pagamento e que aguardará o transfer ban imediato de acordo com as regras, segundo ele, estabelecidas no acordo promovido esse ano. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.